Olá, a partir de agora você acompanha mais uma sessão de leitura e no programa de hoje a gente vai conversar sobre um projeto que é desenvolvido aqui em escolas públicas de Fortaleza e de todo o estado de incentivo à leitura. É o Territórios da Leitura. Eu estou aqui com o idealizador e hoje diretor do projeto, Emílio Sanderson. Emílio, é um prazer recebê-lo aqui numa sessão de leitura. Como é que acontece, como é que é desenvolvido esse projeto? Então, o projeto Territórios da Leitura é um projeto que a gente cria ou revitaliza bibliotecas de escolas públicas e também realizamos atividades formativas tanto para as crianças como também para os educadores dessas escolas na área de leitura literária, né? No sentido de que a gente possa desenvolver o hábito das crianças e dos adolescentes dessas escolas, o hábito da leitura focado na literatura. E esse projeto ele existe desde 2019 e a gente já revitalizou 27 bibliotecas de escolas públicas, o que é um marco muito bacana. Ano que vem a gente já está com previsão de atender mais escolas e essas 27 bibliotecas elas estão espalhadas em 6 municípios cearenses, incluindo Fortaleza. A gente está falando de que municípios? Temos, por exemplo, Maracanaú, Forquilha, Itapipoca, Maranguape, Quixadá, Iguatu. E eu estava esquecendo, olha, então são mais de 6, porque ainda tem Trairi e Capuí, então são 8 municípios. Já contando com Fortaleza, 8, né? E Fortaleza, 9, meu Deus do céu, estou fazendo as contas erradas. E Fortaleza é numa escola municipal lá no bairro Mondubim? É numa escola municipal lá no bairro Mondubim. A gente inaugurou essa biblioteca lá no meio da pandemia, o que foi muito desafiador. E é uma das bibliotecas mais bonitas por conta do espaço, que é um espaço bem grande. A escola disponibilizou uma sala imensa, foi muito desafiador. E volta e meia a gente conversa com essas escolas porque a gente tem esse projeto, mas a gente da Invento Produções Culturais, que é quem realiza esse projeto. A gente também realiza outros projetos que fazem esse elo entre a cultura e a educação. Então, quando a gente atende uma escola com a biblioteca, é como se a gente abrisse as portas para outras iniciativas que a gente realiza, como, por exemplo, o Festival TIC, que é um festival de teatro infantil, onde a gente também sempre busca atender essa escola lá do Mondubim, que está com a nossa biblioteca, além do Cine Miau, que é uma mostra de cinema infantil. E o que é que determina a escola que vai receber o projeto? É feito um trabalho de pesquisa? A escola que entra em contato com vocês? Como é que é o critério? Então, esse projeto ele é financiado por meio da Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, onde as empresas que podem deduzir do seu imposto de renda um recurso para apoiar projetos que são aprovados pelo Ministério da Cultura dentro dessa lei. E essas empresas, que são todas empresas privadas, elas apontam para a gente territórios que eles querem ter algum tipo de relação comunitária. Então, normalmente, a gente prioriza escolas que estão dentro desses territórios apontados pelos nossos patrocinadores, que, no geral, são comunidades com média ou alta vulnerabilidade social. Então, esse é um grande critério nosso. E o outro critério que a gente considera é de que a escola ela tenha uma sala disponível, uma sala apropriada, com um tamanho apropriado e que tenha condições de receber uma biblioteca. E fora, claro, a receptividade por parte da gestão da escola, se a escola já desenvolve projetos nessa área de incentivo à leitura literária, é importante a gente ressaltar que tem que ser focado na literatura. E aí, a partir disso, a gente faz a seleção das escolas, né, a partir desse apontamento inicial dos patrocinadores, e aí a gente começa todo o nosso trabalho de revitalização, que envolve aí uma equipe bem multidisciplinar, começando aí por um arquiteta que faz todo um projeto de móveis projetados, todo um projeto de ambientação desse local, que envolve também ar-condicionados, computadores, smart TVs. A gente doa também novos livros de literatura infanto-juvenil e também jogos educativos culturais.
E, além disso, a gente conta com uma consultoria de uma bibliotecária, porque, infelizmente, a maior parte das bibliotecas escolares não contam com bibliotecários e bibliotecárias. Então, a gente tem uma consultora do projeto que dá esse suporte à escola nessa parte da organização da biblioteca para que ela possa funcionar nas condições mínimas, né? Mesmo sem uma bibliotecária contratada pela escola. E a ideia de todo esse trabalho de revitalização é fazer com que a biblioteca ele seja um espaço bonito, atraente, acolhedor, um espaço de fato propício para a pesquisa, para a leitura, e que a criança ela possa estar ali tendo a sua experiência literária, a sua experiência estética com os livros e com o ambiente da melhor forma possível, porque a gente acredita que isso aí já é um grande passo para que a criança ela possa desenvolver o seu hábito de leitura, sobretudo de leitura literária. E isso para a gente é muito significativo, porque somente 30% das escolas brasileiras possuem bibliotecas. Isso é um dado muito triste, né? E muito sério. Porque também, do mesmo jeito que tem essa pesquisa que aponta esse dado muito triste, tem uma outra pesquisa que revela que a escola é uma das principais portas de entrada da criança e do adolescente ao universo da leitura, sobretudo da leitura literária. Então, quando uma escola não tem uma biblioteca, um espaço que é fundamental, né, em cumprir esse objetivo, né, essa função da escola, é muito triste. E sem falar daquelas escolas que possuem a biblioteca, mas que é a realidade da maioria das escolas que possuem biblioteca, são bibliotecas abandonadas, sucateadas. Sem incentivo, né? O estudante nem passa lá. Além de não ser nada atraente, é um espaço totalmente desorganizado. Normalmente, é considerado muitas vezes pelas gestões das escolas um mero depósito de livros, inclusive lotada de livros didáticos, livros que eram para estar nas mãos dos alunos, fora questões estruturais, como mofo, bastante poeira e por aí vai. Eu estou falando aqui, eu estou vendo que tem a bibliotecária aqui da Biblioteca da Câmara está de olho, e elas sabem o que eu estou falando. Sentem na pele isso que você está falando. Elas estão entendendo exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Emídia, já passou por várias escolas, muitas crianças, jovens impactados, beneficiados. Vocês têm feedback do que a biblioteca que foi instalada trouxe de positivo? O que é que mudou na rotina daquela escola? Sem dúvida. A cada edição a gente sempre aplica uma pesquisa, tanto com os estudantes como também com os educadores. É uma pesquisa que a gente tem uma aprovação que varia, depende da edição, entre 96% a 99% de aprovação tanto dos alunos como também dos educadores. E uma das perguntas que a gente faz para os alunos é que se manter a escola ter uma biblioteca como a biblioteca que a gente entrega, que o projeto entrega, os incentiva a ler mais. E a resposta sempre varia, entre 98% e 99%. Que bom! Então, a gente, de fato, ratifica com esse projeto o que as pesquisas já apontam, né? Que manter uma biblioteca bonita, atraente, organizada, e com livros disponíveis para uso, né? Porque tem escolas que também têm biblioteca, mas não disponibilizam os livros para os estudantes. A gente sabe que... Então, essa pesquisa comprova que, de fato, uma biblioteca funcionando corretamente, adequadamente, de fato, contribui para o incentivo à leitura. E uma outra pergunta que a gente faz, que é para os educadores, é se o projeto os inspiraram, melhor dizendo, a pensar projetos de leitura literária. E também, cerca de 90 e tanto % respondem que sim, que o projeto os inspirou a pensar projetos de leitura literária. E isso condiz tanto é uma resposta tanto do espaço que a gente oferece para os professores, porque eles acabam ficando mais motivados a ocuparem a biblioteca e, com isso, pensar em projetos,
como também a gente realiza consultorias e formações juntos aos educadores na área de mediação de leitura literária, né? Então a gente mostra para eles várias possibilidades de projetos, de práticas, de incentivo da leitura literária junto aos estudantes. E quando vocês vão montar essa biblioteca nos municípios, o acervo, ele é um acervo padrão ou vocês fazem um estudo antes daquela escola, daquela comunidade? Como é que é pensado esse acervo? Assim, nem todas as escolas que a gente chega possuem um acervo, né? Principalmente um acervo de literatura infanto-juvenil. Então, independente disso, né, a gente entra com o nosso acervo, cada escola recebe 200 livros, no mínimo 200 livros. São livros novos, não são livros oriundos de campanha de doação, então são livros novinhos em folha. E a gente faz toda uma curadoria, tentando priorizar uma diversidade de gêneros literários, que vão desde clássicos da literatura infanto-juvenil, passando pela histórias em quadrinhos, literatura afro-brasileira e africana, literatura indígena, passando também pelos livros da moda, né, dos livros que têm um apelo mais popular, como Harry Potter, Diário de um Banana. Ixi, meus filhos são loucos, Sim. Diário de Banana. E também tentando priorizar uma diversidade de autores, tanto tentando manter aí uma paridade entre autores do sexo masculino, do sexo feminino, e também uma diversidade de editoras. A ideia desse acervo é fazer com que a criança e o adolescente ela tenham N possibilidades de descobrir qual é o seu gosto literário. Porque eu sempre costumo dizer, eu não gosto de ler literatura. Eu disse, olha, na realidade você ainda não descobriu qual é o seu gosto. Né? Então, a ideia de ter esse acervo diverso é justamente para que a criança e o adolescente ela possa descobrir aí qual é o seu gosto literário. Entendi. Você já deu uma pincelada aí de como é que é o critério para a escola receber essa biblioteca, mas assim, a escola, a coordenadora que está nos assistindo, quiser entrar em contato para saber se a escola dela se encaixa, tem algum canal, como é que faz para entrar em contato com vocês? Tem, vocês podem estar entrando nas nossas redes sociais pelo @Territórios da Leitura e lá vocês podem fazer contato via direct ou então enviar um e-mail para a gente que é inventocult, que é CULT, @gmail.com. E lá vocês podem obter mais informações, já que quem estiver aí nos assistindo e for uma pessoa da área da educação, eu também sugiro vocês acompanharem o nosso canal do YouTube da Invento Produções Culturais, onde a gente está sempre realizando seminários virtuais nessa área de leitura literária na educação básica. Inclusive, nós estamos realizando agora, recente, um seminário que está contando com a participação de nomes muito importantes nacionalmente, como a Gabriela Romeu, que é escritora, jornalista e documentarista, que lá no canal do YouTube, por exemplo, vocês vão ter acesso a uma conversa com ela sobre a relação da leitura e a brincadeira e uma relação legal que ela faz entre a biblioteca e os quintais, que ela fala que a biblioteca também tem que ser um espaço de brincar. Aí conta também com a presença, tem uma conversa com o Marcelo Maluf, que fala sobre o humor na literatura infanto-juvenil. Tem uma conversa maravilhosa com a Mariana Parreira, que fala sobre a literatura e a primeira infância, falando aí sobre acervos e práticas de leitura de leitura literária junto às crianças pequenas. Além de uma conversa maravilhosa sobre livros informativos com a Ana Paula Campos e também a Carolina Sanches falando sobre o projeto dela que se chama Leituras Elásticas, que considera aí projetos de leitura pensando aí nas especificidades das nossas crianças de hoje em dia, que são hiperconectadas. Bacana, entendi. Então tudo isso aí, ações da Invento Produções Culturais, né? Que outras iniciativas que vocês desenvolvem lá na Invento? Então, como eu falei inicialmente, a gente tem o Festival Internacional de Teatro Infantil do Ceará, que aconteceu ao longo desse mês de outubro. A gente realizou 50 sessões gratuitas de espetáculos
espalhados em 5 cidades, começando por Fortaleza. Essas sessões elas se dividem tanto em sessões para estudantes de escolas públicas, seja levando os estudantes até o teatro ou então levando os espetáculos de teatro para dentro das escolas, e além de apresentações que acontecem em praças públicas, em espaços culturais, sempre tentando fazer com que a criança ela tenha uma experiência cultural, mas uma experiência cultural que seja coletiva, comunitária, familiar, pensando em momentos e em experiências que ela possam estar se integrando socialmente e também com a família. Além disso, também a gente tem o Cine Miau, e o Cine Miau é o mesmo formato do Festival TIC, sendo que focado no cinema infantil. E temos também o Irmão Gêmeos do Territórios da Leitura, que é o Ventos do Saber, que ele é o mesmo formato do Territórios da Leitura, de atender bibliotecas de escolas públicas, porém ele é exclusivo de um patrocinador específico, que inclusive ano que vem a gente vai estar atendendo também o Rio Grande do Norte. A gente vai estar saindo pela primeira vez do Ceará, indo para o Rio Grande do Norte, porque eu acho que é esse projeto das bibliotecas. Claro que a gente realiza o Festival de Teatro Infantil, a Mostra de Cinema, que são onde a gente oferece experiências que são muito importantes para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes por meio da arte e da cultura. Mas assim, eu sempre digo que nada se compara aos projetos da biblioteca, porque o fato de a gente estar entregando ali um espaço, um local que é palpável, parece que envolve mais a comunidade escolar, e tanto os educadores, como os alunos, como também os familiares dos estudantes, parece que percebem mais a importância da cultura na formação das crianças e dos adolescentes. Entendi. Legal, Emílio, muito bacana saber que iniciativas como essa estão aí levando leitura, levando cultura para muitos jovens, muitas crianças, e transformando o futuro dessas crianças, viu? Parabéns pela iniciativa, os parabéns aí ao restante da equipe, que eu sei que não é só você que faz o projeto, muito bacana, viu? E muito obrigada pela sua participação aqui no Sessão de Leitura. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui na TV Câmara. O Sessão de Leitura de hoje fica por aqui, você continua acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.